Olá, eu sou o Jeremias Gomes, que bom que você está aqui com a gente no Código Aberto. Olha só, a tecnologia está ajudando a realização de perícias em São Paulo. São mais de 50 avaliações médicas judiciais já foram realizadas com a nova tecnologia de teleperícia aqui no estado. São exames forenses que antes demandavam longos deslocamentos e custos elevados e agora estão sendo revolucionados. Tudo isso sem perder o rigor técnico exigido pelos tribunais, segundo os especialistas. Olha, como a tecnologia está transformando o acesso à justiça no estado. Quais os impactos para pacientes e também para o sistema judiciário? E quais são os próximos passos dessa revolução digital? Para tratar desse tema, eu vou receber o superintendente do Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo, o IMESC, o Alexandre Silveira Pessoa. Já está aqui com a gente. Alexandre, seja bem-vindo. Eu queria iniciar um pouquinho para você falar um pouquinho para a população o que é o IMESC, que a gente já conhece, né, mas muita gente desconhece, para depois a gente falar um pouquinho da sua trajetória e entrar nesse tema. Por favor, seja bem-vindo. Olá, Jeremias. Obrigado pela oportunidade. É sempre um privilégio poder falar do IMESC. Então, o Instituto de Medicina Social e de Criminologia do Estado de São Paulo é uma autarquia vinculada à Secretaria de Justiça e Cidadania, do governo estadual. Então, é um órgão do Executivo. Entretanto, a gente presta serviço principalmente para o Poder Judiciário, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Então, o IMESC faz perícias em medicina legal para o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Ah, que bacana. Então, assim, por exemplo, uma pessoa tem uma questão na justiça, um processo na justiça, o juiz pega e fala, olha, a gente tem que fazer uma análise aí da sua condição física, vou mandar lá para o IMESC e aí tem os peritos. É mais ou menos por aí? Perfeitamente. Naqueles casos que a pessoa ajuizou uma ação e que o juiz precisa de um parecer, de um laudo médico para poder embasar a sua decisão, ele encaminha esses casos para o IMESC, prioritariamente para pessoas que têm gratuidade de justiça. Isso é bem importante de salientar. Que bacana. Me fala uma coisa, quando a gente fala em perícia, a gente lembra logo do INSS, mas aí é um perito federal, né? Agora, se essa pessoa discordou do INSS, entrou na justiça, aí pode parar na mão de um perito estadual aqui do IMESC ou não? As perícias previdenciárias também podem ser feitas no IMESC, também nessa modalidade. Mas, prioritariamente, nós temos outras modalidades de justiça. Vai depender da demanda que o juiz julgar importante. Inclusive, nas previdenciárias, o IMESC pode atuar. Ah, certo. Eu estava lendo, Alexandre, essa questão da perícia do DPVAT, né, que é muito comum, acho que é uma das maiores demandas que vocês têm. Mas essa perícia que é teleperícia, né, à distância, parece que vocês estão utilizando mais no sistema prisional, alguma coisa assim? Perfeito. Você está correto nessa informação. O IPVA, a isenção de IPVA é uma das nossas maiores demandas, mas estes são feitos presencialmente. A teleperícia que a gente está propondo agora para a Justiça do Estado de São Paulo, ela, no momento, está vocacionada para cessação de periculosidade. Tá bom? Então, são casos de réus soltos ou réus presos, né? Para verificar se eles oferecem risco à sociedade. Ah, que bacana. Mas me fala então, Alexandre, vamos falar na prática, porque perícia, muita gente nem entende muito bem o que é perícia, porque o perito ele pode ser de várias áreas, ele pode ser um perito em carro, ele pode ser um perito médico, né? Vocês trabalham mais na área da medicina, é isso, né? Perfeitamente. Perícia existem de várias modalidades. O IMESC, ele trabalha em perícias de medicina legal. Então, nós temos médicos de várias especialidades, psiquiatras, oftalmos, temos cirurgiões, depende do caso em estudo, um perito é direcionado para solucionar aquela questão, emitir aquele laudo. Agora, quando você fala em cessação de periculosidade, vamos dar um exemplo prático para a gente entender como é que funciona isso? O réu não precisa estar preso, ou seja, tem um processo criminal no caso, né? Aí o juiz quer saber se cessou a periculosidade. O que seria isso? Para depois a gente entrar aí na questão da perícia e depois da tecnologia. Mas vamos começar, o que é essa cessação de periculosidade na prática, por favor? Então, vamos na prática. Tivemos um caso, por exemplo, de um cidadão que hoje está solto, mas ele teve um ataque de fúria numa ida ao supermercado, agrediu algumas pessoas, se envolveu em brigas e foi processado.
e o juiz avaliou que ele tinha condições de voltar ao convívio social e, em determinados momentos, ele era reavaliado para ver se ele continua solto por não oferecer mais risco ou se ele tem que, por exemplo, voltar ao sistema fechado, porque ainda é uma ameaça à sociedade. Ah, Então, é entendi. nesse caso de sensação de periculosidade, para ver se aquele foi um episódio isolado ou essa pessoa é propensa a ter mais ataques de fúria, digamos assim. Ah, entendi. Então vamos lá. Isso está lá com o juiz fala, eu preciso mandar lá porque eu não sou perito, eu preciso que um perito avalie. Como que como seria realizada essa perícia antes da teleperícia e com a teleperícia? O que diferencia? Então, o modelo tradicional da perícia, nesses casos da cessação, a gente utiliza psiquiatras que têm especialidade nos laudos forenses. Então, um psiquiatra reúne toda a documentação do caso, a gente recebe anteriormente, ele estuda o caso, verifica que se foi ou não um caso isolado, as condições que aconteceram, se já existe um laudo de um médico que acompanha aquele caso, ele estuda o caso em tela. E, por último, ele chama a pessoa envolvida, faz uma série de perguntas, uma série de testes ali para verificar se aqueles exames, toda aquela documentação probatória condiz com a realidade. E aquela pessoa realmente não oferece mais risco para a sociedade. Mas e aí, vamos falar então agora na teleperícia, como é que está funcionando? Porque são poucos casos, ainda está num processo experimental, enfim, não sei, você explica para a gente. E como é que funciona na prática a teleperícia? Ok. O IMESC, uma das vertentes importantes do IMESC é criar doutrina, estudos e ver a viabilidade de avanços até na tecnologia. A doutora Cíntia Tóquio é a nossa responsável pelo Centro de Estudos. Então, ela escreveu o projeto. O projeto já foi submetido a uma banca na USP, no Comitê de Ética da USP, se ele viável. No início do ano, nós reunimos todos os atores do Poder Judiciário, OAB, Defensoria, Promotoria, o Tribunal de Justiça, Corregedoria, e aí foi assinado um termo de compromisso de todos esses órgãos para que a gente pudesse avançar no estudo. Então, é um estudo para verificar a viabilidade. Depois que todo o judiciário concordou que nós avançássemos no estudos, a gente ainda teve uma reunião com o Conselho Regional de Medicina, que entendeu o nosso objetivo e também avalizou o prosseguimento do estudo. Esse estudo está sendo conduzido pela doutora Cíntia Tóquio, doutor Rigonati e outros psiquiatras, porque para fazer essa fase inicial, nós precisamos envolver 2 psiquiatras. Então, você vai lembrar que eu falei que o psiquiatra chama para uma entrevista final, para uma verificação presencial do réu. Então, com a teleperícia, hoje, na fase que nós estamos, nós temos o psiquiatra na sala e temos um online. Quem conduz a entrevista toda é o psiquiatra que está online, para que, num futuro, a gente retire esse psiquiatra que está presencialmente na sala e a avaliação seja toda feita pelo psiquiatra online. Isso tem diversas vantagens, tanto em segurança como economia. Eu não preciso, por exemplo, tirar mais criminosos da cadeia, fazer escolta e levar para um fórum, por exemplo, para ser avaliado. Eu evito o risco de tentativas de resgate, esse preso, por acaso, oferecendo risco à sociedade. Eu diminuo o tempo de deslocamento do meu psiquiatra, eu aumento a capacidade do meu instituto de produzir mais laudos. Então, a teleperícia apresenta uma série de vantagens, mas ela foi costurada com o Poder Judiciário e com o Conselho de Medicina. Entendi. Eu acho que até para quem tem esse tipo de atendimento, porque eu vi, parece que 2018 o Estado de São Paulo teve acho que 38 mil, vou ver os dados direitinho, é o último dado que eu consegui achar. É uma demanda muito grande, né? E também, se você tem uma grande demanda, aquela pessoa que precisa de um laudo e também demora demais, também é uma justiça mais lenta, é complicado. Então, eu acho que para quem recebe isso também acaba sendo bom. Agora,
Nós vimos, por exemplo, no sistema judiciário, havia sempre críticas da oportunidade de fazer uma teleconferência com o juiz, por exemplo, que era a única oportunidade que o réu tinha de estar perante um juiz, e aí tinha essa crítica. Nesse caso, foram paradas as arestas todas para verificar e dar a possibilidade da pessoa ter uma manifestação online, à distância, como se fosse presencial? São duas coisas diferentes. Hoje, o laudo pericial, ele compõe o processo. Certo. O juiz, obviamente, ele vai usar outros meios para gerar provas também, inclusive as audiências. Então, uma coisa não é excludente da outra. O laudo pericial, ele é uma peça que compõe o processo, para que o juiz possa decidir com base num parecer médico especializado. Isso não interfere em ser ouvido nas audiências ou coisa que o vale. Isso é até bem importante de falar, porque a gente tem um nível alto de faltas às perícias. E a gente acredita que um dos fatores é que algumas pessoas alimentam a ilusão que ele pode ser preso ao fazer a perícia. Então, até é bom aproveitar a oportunidade para desfazer essa mística. A pessoa vem para a perícia para ser examinada por um médico. Então, ele vai emitir um documento que vai comprovar a situação médica específica do caso. A pessoa não será presa ao fazer a perícia. Isso é muito importante. Outras partes do processo que o juiz vai conduzir, pode ser por videoconferência, aí a justiça tem seu rito normal. A teleperícia é uma peça importante no quebra-cabeça, mas não é a única. Entendi, muito bom. A gente está conversando aqui com o Alexandre Silveira Pessoa, ele é o superintendente do Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo, que é o IMESC, que tem como objetivo, um dos principais, é fazer as perícias, não são aquelas geralmente do INSS, a não ser que esteja num processo judicial, ele está explicando aqui para a gente, e a teleperícia agora tem adiantado muito esse processo. O Alexandre está ajudando a gente a entender. O Alexandre, me fala uma coisa, hoje parece que são 50 perícias, não sei, me corrija se o número estiver errado, então vocês fazem com um perito presencial e um online. Se for num presídio, vai um perito até o presídio e o outro fica no IMESC, como é que é na prática? Perfeito. Então, o número está correto, nós estamos em torno de 50 perícias realizadas este ano, tá bom? Nós estamos no mês de abril. A gente aproveitou as oportunidades de mutirões que o IMESC faz em Guarulhos, São José do Rio Preto, e a gente foi fazendo isso aí. Recentemente, essa semana, eu tive uma reunião com a Secretaria de Administração Prisional, a SAP. E a ideia é justamente essa, para que a gente possa começar a fazer a teleperícia dentro dos presídios. Então, eu não preciso mais tirar o preso lá. Então, eu mando a minha equipe que vai, no momento, uma equipe de tecnologia, para poder montar lá toda a estrutura, que é composta um laptop, algumas câmeras, um diferencial, uma câmera 360, que o psiquiatra tem que ver todas as reações do periciando. Ainda temos a nossa diretora do Centro de Estudos, que vai junto para validar o estudo e os números, né? Então, a ideia agora é que a gente vá para dentro do sistema prisional e, com um psiquiatra e os meios eletrônicos, e outro psiquiatra aqui no IMESC, a gente comece a realizar a teleperícia de dentro dos presídios. Qual é o impacto que você tem percebido até agora em relação ao tempo que era gasto antes e nesses 50 casos de redução? Dá para ter um percentual? O tempo de redução, ele é muito subjetivo, mas ele torna a minha ida, o emprego dos meus profissionais mais eficiente. Porque eu não tenho tempo de deslocamento. Imagina se eu tivesse que fazer uma perícia em Guarulhos, uma perícia na Barra Funda, uma perícia em Campinas. Para cada local eu tivesse que deslocar meu perito, imagina, 2, 3, 4 horas só de deslocamento. Então, com o período, uma base fixa e as pessoas já pré-posicionadas, o meu ganho de eficiência é altíssimo. Entendi. Ainda não dá para mensurar, porque depende muito da região. Eu vou ter casos bem do interior de São Paulo. E hoje eu tenho que pegar um avião, botar um profissional no avião, deslocar, pagar um hotel, para ele pernoitar lá e fazer no dia seguinte. Agora, com a teleperícia funcionando, não. Meu psiquiatra está aqui no IMESC, com as melhores condições possíveis. Eu já pré-posiciono bases avançadas, não há tempo de deslocamento, tempo perdido para deslocamento. Então, o ganho de eficiência vai ser altíssimo.
Entendi, entendi. Agora, eu acho que a população tem dúvida também, Alexandre, como é que é na prática os bastidores? Quanto tempo demora uma perícia dessa? Porque, assim, imagino que vocês usam câmeras de alta definição, tem um perito hoje no IMESC, depois o outro vai no sistema prisional, e aí futuramente deve ser só online, né, pelo que o senhor me explicou, pelo que eu entendi, e aí se faz perguntas, essas perguntas eu acredito que elas sejam meio que padronizadas, né, existe acho que talvez uma... não é tecnologia, como se diz, um procedimento, né? Me fugiu o nome. E aí, hoje acho que os peritos comparam, deve ter um formulário tudo igual, né? Então, assim, fala um pouco desses bastidores para a gente entender. E eu queria saber também se é só o psiquiatra ou se envolvem outros peritos, psicólogo ou de outras áreas também. Bom, através do termo que tu esteja procurando é protocolo, né? A gente tem um protocolo que o Protocolo. psiquiatra segue para conduzir a entrevista. Então, é uma série de perguntas que ele vai conduzindo, que já foi avalizado pelos conselhos de medicina. Então, é o HSM-20, HCR-20, o termo técnico. Então, ele já é um protocolo já consolidado no meio das perícias. No momento, a gente está trabalhando apenas com psiquiatras, porque como é uma coisa de cessação de periculosidade e bem afeta a área, a gente não abriu ainda para outros profissionais. A gente entende que o psiquiatra, nesse caso, é o profissional da área de medicina mais capacitado para conduzir o teste. O tempo de duração da perícia, propriamente dito, ele é muito subjetivo, tá bom? Porque vai depender da interação, esse é o feeling do psiquiatra com a pessoa. A gente já teve perícias de pouco mais de 20 minutos e perícias que podem demorar muito mais que isso. Entendeu? Vai depender também do estado da pessoa que vem para fazer a perícia, o periciando. Então, esse justamente é o feeling do profissional. Eu não posso te dizer que é 10 minutos, 15 minutos, porque varia muito para cada periciando que é avaliado. Como é que você avalia, por exemplo, se a pessoa está mentindo ou não? Você acha que o perito, ele, com a experiência dele, mesmo que online, ele consegue identificar? Hoje a gente tem o pessoal que estuda muito a questão facial, né? Que a gente vê, os vídeos aí na internet são até interessantes, né? Como é que você vê essa questão? Não, isso é bem interessante, porque uma das questões que foi solicitadas é que no local onde vai estar o periciando tem uma câmera 360. Então, essa câmera pega todos os movimentos do corpo do periciando, não só, como eu estou te vendo aqui, só do plexo para cima e você me enxerga do plexo para cima. Então, essa câmera 360 mostra todo o ambiente. Então, movimento do corpo já denuncia se ele está mentindo ou não. E, obviamente, o psiquiatra ele é um profissional treinado para isso. Por vezes, talvez eu ou você pudéssemos acreditar na história de um periciando, mas o psiquiatra tem todas as ferramentas e avaliando a postura que ele está sentado, como ele se movimenta, como ele reage, a entonação de voz que ele usa em cada resposta. Esses profissionais são treinados para identificar quando digamos assim, alguém está tentando burlar o sistema. Então, nossos psiquiatras são muito treinados, são pessoas com larga experiência em perícias desse tipo. Interessante. E como é que foi a recepção dos profissionais médicos nesse novo processo? Então, o CRM ele foi consultado, a gente entende a preocupação do CRM quanto às teleperícias. Eles fizeram algumas ressalvas, mas nos casos que nós estamos abordando, cessação de periculosidade, e agora vamos tentar avançar para casos de curatela, são casos em que não é necessário o exame clínico, assim, médico, não precisa movimentar. Funcional, o exame funcional que eles falam, né? Que é o caso, por exemplo, de um problema ortopédico. Eu não tenho como avaliar um problema ortopédico sem que o médico toque na pessoa e faça ali os movimentos específicos daquela limitação. Então, houve um temor inicial do Conselho Regional de Medicina, com toda razão, mas ao entender o foco ali que nós estamos trabalhando, aí houve uma aceitação e digamos assim, um sinal verde para que nós prossigamos no estudo. Interessante. Você falou que agora a ideia é ampliar para a curatela. Queria que você explicasse o que é curatela e como vocês devem caminhar aí, né, com a chama teleperícia. Teleperícia. Okay. Então, em questão de números, a curatela é uma das minhas maiores demandas. Então, a curatela pode envolver a interdição de uma pessoa idosa, pode ser uma obrigação de fazer do Estado, alguém que está acamado.
Eu atendo, em caso de curatela, muitas pessoas, a esmagadora maioria, PCD. Então, e algumas até deixam de vir nas perícias, e aí eu entendo que é outra dificuldade, porque a família, às vezes, a pessoa não tem nem como se deslocar. Imagina uma pessoa acamada ter que sair da sua residência e vir no IMESC para que, como diz o Dr. Elcio, que é o nosso especialista mais antigo aqui, que a pessoa já não interage nem com o perito, porque ela não consegue falar, não consegue se movimentar, não vai haver interação dessa pessoa com o perito. Por que que eu vou tirá-la da casa dela se eu posso mandar um meio visual para lá e mais os exames que são acostados no processo, eu tenho convicção daquele caso ali. Então, o curatela é até uma questão aí de humanidade que eu falo. Quando a gente vê as pessoas que vêm ao IMESC em algumas situações, a gente tem que avançar nesse sentido para atender essa população mais vulnerável. Interessante. Você sabe que você estava falando aí sobre, a gente estava conversando sobre essa questão de tecnologia, né? Eu me lembro de ter lido num livro, o livro chama A Única Coisa, e eles fizeram nos Estados Unidos uma pesquisa com juízes que faziam decisões e as decisões variavam de acordo com a hora do dia. Então, quando o juiz estava mais cansado, ele tinha a tendência de não dar a liberdade, salvo engano, era da liberdade provisória, né? Isso foi uma pesquisa americana feita. Então a gente fica sopesando. Tem a questão humana, que é importante você dar atenção humana, e tem a questão tecnológica, que a gente tem que se acostumar, né? E que muitas vezes tudo isso tem que ser muito estudado, né? Para que a gente possa usar a tecnologia da melhor forma possível, né? No caso de vocês, acho que usam câmeras, como você falou, é muito interessante que ela consegue ver todo o corpo da pessoa, deve ter uma definição boa, né? Então, ou seja, vocês fizeram um estudo profundo mesmo para ver as reações e as implicações de todo esse processo, né? Não, perfeitamente. Como é um estudo, a gente entende que ele está sendo aperfeiçoado. Nós começamos com um número X de câmeras, em seguida já se viu a necessidade de ter essa câmera 360 que pegue todo o ambiente para que a gente possa ver a reação das pessoas, né, no ambiente. Hoje já são duas câmeras 360 pegando o ambiente para ver uma bem próxima do rosto, para pegar justamente essas feições do rosto da pessoa, porque a gente sabe que quando está se mentindo tem algumas maneiras de se falar, alguns gestos que a pessoa repete. Então, uma das câmeras pega bem evidente, bem em evidência o rosto da pessoa, duas câmeras 360, mais uma câmera na mesa próxima pegando a parte do plexo. Então, isso tudo está sendo aperfeiçoado. Como eu falei em determinado momento da minha entrevista, nós temos um centro de estudos. E à medida que a gente vai avançando nos estudos, a gente vê outras oportunidades de melhoria. Outras coisas que têm que ser estudadas para que a gente possa estar melhorando o processo. Não é um processo que se melhora até um ponto e não precisa mais ser revisto. Ele tem que estar sendo revisto constantemente para que a gente possa aperfeiçoar cada vez mais e atender da melhor maneira possível o cidadão, como eu digo, apoiando a justiça e promovendo a cidadania. Muito bem. Deixa eu entender, tem um certo aparato eletrônico com câmeras diferentes e no presídio eu entendi, você instala esses aparelhos, fica um médico à distância, o outro médico vai lá e faz todo o processo. Eu vejo que vocês fazem muitos mutirões também, e isso é no estado todo. Se você for fazer na casa de uma pessoa, aí não sei se seria o caso de levar esse aparato para lá. Então a ideia é que inicialmente fazer ou nos mutirões, pega uma cidade mais longe, assim, então faz um local, marca um dia, as pessoas vão lá. E como é que vocês pensam, imaginam fazer na prática, ampliar? Hoje, a prática é mais ou menos a direção que você está apontando. A gente aproveita os mutirões em instalações já pré-definidas para levar a minha equipe de informática, meus especialistas e conduzir as atividades. Mas, no transcorrer do estudo, a nossa intenção é que se criem módulos. Por exemplo, eu gosto muito dessa expressão aqui de uma maleta. Eu vou ter uma maleta que vai ter um laptop, as 4 câmeras e um modem de internet. Essa maleta eu posso levar para qualquer lugar. Então, nada impede de eu ter uma equipe volante no futuro. Imagina ter uma pessoa acamada numa comunidade afastada aqui, dentro da capital que seja, mas que não consegue se locomover. Ao invés de deslocar um especialista psiquiatra, eu posso pegar uma equipe de tecnologia, boto essa maleta no carro, conduzo até a casa da pessoa. Então, totalmente independente, porque o laptop já vai com bateria, o modem já tem bateria, vai funcionar a internet perfeitamente, as câmeras são pré-instaladas, a gente conduz a atividade.
Esse aí, digamos, é o final do processo a gente chegar nisso aí. Eu vou ter aqui no IMESC X maletas e, dependendo da demanda, onde as pessoas precisarem que o IMESC vá, o IMESC bota no carro, leva a maleta até lá e cria as condições para que a teleperícia seja conduzida na pessoa mais humilde que for. Que bacana, que interessante, né? A tecnologia nos ajudando. Ô Alexandre, a gente está chegando ao final, quando a conversa é boa, passa rápido. Você fica à vontade para complementar a população aí sobre esse trabalho do IMESC, que é tão importante, que é científico, né? Eu creio que o Estado de São Paulo deve estar na vanguarda, como geralmente acontece nesses processos. Você podia falar para a gente? E para finalizar também, como é que você vê o futuro da perícia no Brasil e no mundo? Então, eu vou iniciar minhas palavras aqui dizendo que o Estado de São Paulo, ele costuma ser a vanguarda nesse tipo de estudo. E assim, eu acredito que o IMESC está sendo. Até que nós temos a parceria com o Conselho Federal de Medicina também. E se tudo der certo, isso vai criar um protocolo para os demais estados, favorecendo a justiça e a cidadania em todos os estados da federação. O IMESC, ele tem esse compromisso. Nós estamos agora passando por uma reestruturação muito importante, principalmente na área de informática. A gente tem que usar os meios eletrônicos para que a gente possa melhorar o nosso serviço. Então, estamos, através aí de alguns parceiros nossos, desenvolvendo esse projeto de pesquisa. Vamos buscar inteligência artificial para melhorar nossos processos internos. Então, como eu falo, não adianta eu fazer dezenas, milhares de perícias e ter dificuldade em entregar os laudos. Então, paralelo a essas tecnologias de execução na perícia, nós estamos modernizando todo o nosso pacto tecnológico para termos mais velocidade na entrega de laudos, confiabilidade, para que o cidadão se sinta respeitado no seu direito de usar o serviço quando ele é necessário. Sim, e pelo que você trouxe aqui para a gente, está trazendo mais celeridade e respeitando aí todo o rigor técnico e os protocolos. Alexandre, queria agradecer muito a sua participação, volte mais vezes, eu sei que vocês têm mais coisas de tecnologia para falar para a gente, infelizmente o tempo já acabou, mas obrigado pela sua participação. Eu que agradeço o espaço e a oportunidade de falar do nosso IMESC, que é uma instituição que presta um serviço belíssimo. Quem sabe um dia você possa vir na nossa sede no mutirão e você vê as pessoas vulneráveis que o IMESC trabalha sendo acolhidas de maneira respeitosa, humana pela nossa equipe de recepção, sendo atendida pelos nossos peritos. Então, o IMESC presta um trabalho belíssimo, digno de nota aí, e merece todo o reconhecimento e o respaldo. Muito obrigado, Alexandre. Irei com prazer, até por isso que chama Instituto de Medicina Social também, né? Medicina, mas é social, porque trata dessa questão tão importante para milhares de pessoas no estado de São Paulo. Bom, Código Aberto vai ficando por aqui, agradecendo muito a sua companhia, agradecendo ao IMESC por dar esse espaço aqui para a gente e esclarecer a população dessas novidades tecnológicas que o poder público vem trazendo. Muito obrigado pela sua companhia, até a próxima edição.